O Mintang, pelo 15º ano consecutivo, apresenta aos alunos, clientes e interessados em Feng Shui tradicional a Agenda de Datas Propícias 2017. Em função da necessidade de marcar certas datas comemorativas com uma antecedência bastante grande, como casamentos e aniversários, vários alunos e clientes solicitaram que a agenda fosse lançada com uma antecedência maior. E por isso, esse ano nós estamos lançando a agenda em agosto e não em novembro, como é de praxe. Nós iniciamos esse cálculo em 2002 com um calendário de datas favoráveis. A agenda vem evoluindo a cada ano e a cada ano nós acrescentamos outros sistemas de cálculo ou melhoramos aquilo que já existia. Todos os anos nós colocamos no YouTube um vídeo explicativo para que as pessoas possam aproveitar da melhor forma possível essa ferramenta que tem em mãos. Antes de nós explicarmos o uso da agenda para a seleção de data propriamente dita, eu vou explicar as páginas introdutórias que fazem parte da agenda e que muitas vezes estão relacionadas a essa seleção de data e por isso são muito importantes. Apesar do pouco espaço existente para anotação, é uma agenda e por isso nós acrescentamos os calendários não só de 2016, mas também de 2017. Na mesma página do calendário de 2017 é possível encontrar as datas dos feriados nacionais, porque nem todas as atividades podem ser desenvolvidas em dias não úteis. Logo após os calendários, nós acrescentamos uma tabela onde consta o ramo terrestre e o tronco celeste, ou seja, o animal e o elemento que regem cada ano desde 1925. Isso é importante porque as pessoas precisam dessa informação para verificar se um dia favorece ou não a elas. Quando nós formos analisar uma página da agenda, vocês verão que uma das informações que consta ali é exatamente isso, para que pessoas um dia não é favorável. E essa informação se baseia no ano de nascimento de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em 1954, que seria cavalo de madeira Yang. Para ela, os dias rato não são favoráveis, porque existe uma incompatibilidade entre o seu ano de nascimento e o dia rato. Nas páginas seguintes, o leitor vai encontrar um resumo do ano do galo e um resumo da relação de cada um dos 12 animais nesse ano. Outra informação bastante interessante são as fases de vida de acordo com o ano de nascimento. Cada pessoa, ao longo da sua vida, passa por ciclos de 9 anos, que são marcados pelas 9 estrelas, e na agenda você já tem isso determinado tanto para homens como para mulheres. Esse sistema de 9 fases de vida se baseia no ciclo do Luoxu e na casa, ou seja, no palácio pelo qual o seu número de nascimento, ou a estrela do seu ano de nascimento, passa a cada ano. Essa é uma das informações que mais agrada aos leigos, porque é uma informação fácil de ser utilizada, que dá uma tônica geral para o ano como um todo. Vamos fazer um exemplo para facilitar o uso. Uma mulher nascida em 1964, em 2017, estaria passando pela casa do 1, enquanto um homem nascido nesse mesmo ano estaria passando pela casa do 4. Uma mulher, então, estaria passando pela casa do 1 e, portanto, na casa da semente, com a energia voltada para dentro e interiorizada, e isso favoreceria muito mais o estudo e a concentração do que a expansão, já que essa casa tende para dentro e não para fora. Já um homem estaria passando pela casa do 4, que representa a primeira casa de escolha.
O ano passado ele passou pela fase 3, que é a expansão e o crescimento rápido, no qual nós tendemos a iniciar várias coisas que não necessariamente é possível manter na fase seguinte. Portanto, a fase 4, que ainda representa um momento de crescimento, exige que algumas escolhas sejam feitas para que esse crescimento possa ser mantido. É como ter 10 mudas num vaso onde só cabem 2 ou 3. É preciso fazer um desbaste, uma escolha, para que aquilo que foi iniciado na fase anterior possa continuar crescendo. Conhecer bem essas 9 fases e como elas influenciam a nossa vida é muito útil, já que você pode aproveitar a influência do momento ao invés de tentar navegar contra a maré. Claro que a cada 9 anos nós passamos novamente pela mesma influência, mas o ciclo na visão chinesa não é passar novamente pelo mesmo lugar. É como se fosse uma espiral em ascensão. E, portanto, a cada vez que eu passo por uma nova influência, eu não vou passar exatamente as mesmas coisas, porque eu não sou mais exatamente a mesma pessoa. Ou seja, a influência é a mesma, mas eu posso aproveitá-la de forma totalmente diferente. E por isso, ao conhecer as 9 fases, é possível fazer uma retrospectiva de como elas influenciaram a nossa vida e, dessa forma, projetar essa perspectiva de influência para os anos que vão vir. Como muitas das datas que são calculadas envolvem um imóvel, como inauguração, mudança de residência, etc., nessa página vocês podem encontrar o momento em que o sol bate na fachada e favorece um determinado imóvel. O uso dessa informação é muito simples. Basta que a pessoa conheça a direção da sua fachada, ou seja, a direção para a qual a casa possui a maior quantidade de aberturas, por onde entra mais energia. As 24 possibilidades estão listadas aí e depois, ao lado, é possível encontrar os 3 períodos de 15 dias que são favoráveis a essa casa, que é quando o sol bate na fachada e quando o sol bate nas 2 áreas de triangulação em relação a ela. Isso é muito simples de ser utilizado por qualquer pessoa. Imaginem que nós estamos verificando uma data que envolve um imóvel com fachada a 180 graus. Nesse caso, a fachada está entre 172 graus e meio e 187 graus e meio. E por isso, os melhores períodos de 15 dias, ou as melhores quinzenas solares, são de 22 de julho a 6 de agosto, de 20 de março a 4 de abril, ou de 21 de novembro a 6 de dezembro. Sempre que a escolha de uma data envolver de alguma forma um imóvel, seria conveniente que a data fosse escolhida dentro desses 3 períodos possíveis de 15 dias. Dessa forma, o sol está favorecendo o imóvel e, quando dentro desse período em que o sol favorece o imóvel se escolhe uma data favorável, o resultado é infinitamente melhor. Vamos agora à explicação do uso prático da agenda, aonde você encontra cada informação e como utilizá-la. Na parte superior da agenda, vocês verão ano, mês e dia, não só em pinyin, como também em ideograma e a tradução. Então, 3 dos 4 pilares que se referem ao dia já estão posicionados aí. Outra indicação que vocês poderão encontrar aqui é a relação existente entre os ramos terrestres do ano, mês e dia em questão. Vocês encontrarão 2 sinais referentes a essa relação, que são considerados favoráveis. Um é a triangulação, outro é a combinação, que indica que o animal do ano, do mês ou do dia se relacionam de uma forma favorável, o que melhora a configuração do dia de uma forma geral.
Vocês encontrarão ainda um sinal de vezes que indica conflito, que é considerado uma relação desfavorável e por isso implica muitas vezes em não poder utilizar esse dia para coisas importantes. Reparem nesse nosso exemplo, que nesse dia há um conflito entre o ano e o mês, não só entre os ramos, galo e coelho, mas também entre os troncos, fogo-yin e água-yin. Da mesma forma que há um casamento, um sinal de mais, entre a terra yang do dia e a água yin do mês. Quando entre um mês e um dia nós temos uma triangulação, por exemplo, tigre com um cavalo, que representa o apogeu do fogo, ou tigre com cachorro, que representa a armazenagem do fogo. Ambos esses exemplos, nós teríamos uma triangulação entre o mês do tigre e o dia do cavalo ou do cachorro. Nesse caso, essa é uma relação favorável, mas é apenas mais um dado. Não é só porque eu tenho uma relação favorável entre o mês e o dia que esse é um bom dia. Simplesmente é um dado a mais, é um ciclo que nós estamos analisando que nos traz uma informação favorável e acentua as informações favoráveis do dia. Mas não é uma informação sine qua non na seleção de datas propriamente dito. Como eu já disse, essa favorabilidade é apenas um ciclo que está sendo analisado. Como nós, para selecionar uma data favorável, utilizamos diversos ciclos, é possível que mesmo um dia que favoreça um mês seja desfavorável para o ano ou tenha outras implicações desfavoráveis que façam com que esse dia não possa ser escolhido. Essa é apenas mais uma informação e não deve ser analisada de forma isolada. Assim como nada dentro do Feng Shui e da cosmologia chinesa pode ser analisado isoladamente. Pensem que qualquer informação de favorabilidade soma-se às demais e as informações, pelo contrário, de desfavorabilidade muitas vezes inviabilizam o dia. Então, nem sempre uma informação favorável faz com que aquele dia seja muito bom, mas uma informação desfavorável pode fazer com que ele seja muito ruim. Na escolha de datas favoráveis, a primeira coisa que nós fazemos é eliminar as datas que não podem ser utilizadas, para depois, dentre as que sobrarem, escolhermos as melhores. Mesmo as datas que não são tão favoráveis podem ser utilizadas para algumas coisas e por algumas pessoas. Claro que numa agenda não é possível especificar tanto assim uma data, já que é um trabalho mais generalizado, mas aqueles que conhecem os sistemas de cálculo podem, utilizando as informações contidas aqui, escolher datas específicas para certas pessoas e para certas atividades. O objetivo da agenda é propiciar que qualquer pessoa possa escolher uma data favorável. Mesmo que ela não tenha condições de julgar entre as datas favoráveis quais são as melhores, ela utilizará com certeza dias bons. E que os estudiosos e os consultores possam, utilizando as informações aqui contidas, escolher o melhor dia específico para os seus clientes. Ao lado dessa informação, você encontrará 3 colunas onde se posicionam o hexagrama referente ao ano, o hexagrama referente ao mês e o hexagrama referente ao dia em questão. Esses números, referentes ao trigrama superior e referentes ao período, são utilizados na seleção de data do Dagua. Um resumo dos melhores dias a cada mês foi acrescentado no início de cada mês para aqueles que não conhecem o sistema poderem utilizá-lo de qualquer forma. Ao lado dos hexagramas, vocês encontrarão 3 quadrados com números. Esses quadrados se referem à influência anual, mensal e diária relativa às estrelas.
2017 é um ano 1 e por isso o quadrado referente ao ano tem um 1 no Palácio Central. Esse posicionamento do Palácio Central é que determina qual é a estrela ou a qualidade da energia que vem de cada uma das 8 direções. Aqueles que conhecem estrelas voadoras conhecem essa informação como estrelas anuais. Mas mesmo aqueles que não conhecem podem utilizar a informação. Nós acrescentamos no início de cada mês um resumo da influência das estrelas anuais e mensais sobre o imóvel. Basta que a pessoa tenha informação de onde fica a direção norte a partir do centro do seu imóvel, nordeste, leste, e ela saberá quais cômodos são afetados por qual influência durante aquele mês. Eu não gosto muito de recomendações generalizadas, mas de qualquer forma, como a influência anual existe sobre todos os imóveis, algumas precauções podem ser tomadas mesmo por aqueles que não conhecem a configuração do seu imóvel de uma maneira mais específica. Essas recomendações gerais relativas à influência anual foram acrescentadas à agenda. Não se esqueçam que essa influência anual é externa e, portanto, somente áreas com aberturas externas podem receber essa influência e estar sujeita a ela. Então, áreas de parede sólida, por exemplo, não recebem essa influência externa e, portanto, se essa influência é desfavorável ou favorável, não pode ser aproveitada quando, num ano qualquer, ela não tem acesso ao imóvel. Por isso, antes de se preocupar sobre uma influência qualquer estar afetando um cômodo, é preciso primeiro ver se existe acesso externo para que essa influência esteja ativa no lugar. Caso exista, é preciso verificar se ela ativa alguma coisa que já está presente no imóvel. 2, por exemplo, representa um problema de saúde. Quando ele chega numa parede sólida, ele não pode afetar esse local. Quando ele chega numa parede que tem abertura externa, ele vai afetar o local. Mas se esse local não é propício a problemas de saúde, ele não pode desencadear sintomas. Ele só vai ser realmente prejudicial e desencadear um sintoma negativo se nesse local o diagrama de estrelas já tem a propensão a um determinado tipo de problema. Então, as pessoas que conhecem o diagrama vão verificar quais são as estrelas anuais que têm acesso à parte interna do imóvel e, com isso, verificar o que pode ser desencadeado. Quem não conhece o seu diagrama de estrelas, não se preocupe. Primeiro, verifique se existe ou não a possibilidade de acesso. Se existe a possibilidade de acesso externo, ótimo. Então, o que isso pode desencadear e eu vou me precaver quanto a isso, que pode acontecer ou não, porque uma influência anual só pode desencadear aquilo que já está presente no imóvel. Por si só, ela não pode criar alguma coisa. Ela só pode desencadear algo que já está ali. A próxima indicação que vocês veem nas páginas iniciais, na abertura da agenda, é relativa aos laços de sangue. Laço de sangue é uma relação que existe entre os hexagramas que são gerados através da alteração de cada uma das linhas do pai e da mãe. Essa alteração forma aquilo que é chamado de família, que é composta de 14 hexagramas cada. A cada ano, nós verificamos a que família pertence o hexagrama do ano e se por acaso algum dos meses desse ano também pertence à mesma família. Se o ano e o mês pertencem à mesma família, dentro daquele mês nós vamos procurar os dias que pertencem à mesma família e as horas que pertencem à mesma família dentro desse dia. Para que uma data seja considerada
Como tendo laço de sangue, é preciso que ano, mês, dia e hora pertençam todos à mesma família. Esse ano é um ano galo de fogo yin e o galo de fogo pertence à família Sun Xian. Se mês, dia e hora também pertencerem à mesma família, esse dia e esse momento têm um laço de sangue e o laço de sangue representa uma ligação indissolúvel que favorece as pessoas nascidas em anos também pertencentes à mesma família, ou seja, para eu ser beneficiado por uma data que tenha laço de sangue, eu também tenho que ter laço de sangue com essa data. Dessa forma, é como se toda a data contribuísse a meu favor. É como se a pessoa que vai usar aquele momento e a data fizessem parte de um mesmo ciclo energético. Mesmo que exista algo de inconveniente dentro dessa data, ou seja, que exista algum tipo de conflito, a relação de família é mais forte que o conflito. É como se ela representasse pessoas da mesma família que não se dão bem, mas que, em função desse vínculo, passam por cima dessa animosidade e se defendem mutuamente. Para verificar, então, se você pode ou não utilizar os dias que possuem laço de sangue na agenda, é preciso antes verificar se quem vai ser beneficiado pela data faz parte ou não da mesma família. Por exemplo, pessoas nascidas em anos dragão de madeira yang esse ano são beneficiadas pelas datas de laço de sangue, já que fazem parte da mesma família. Independente do dragão ter uma certa incompatibilidade com alguns meses ou dias do ano. Então, mesmo que exista uma incompatibilidade, ela será suplantada pelo laço de sangue. Os laços de sangue são indicados na agenda por um lacinho vermelho posicionado junto aos hexagramas. Para que um laço de sangue seja completo, não basta que exista laço de sangue entre ano e mês, é preciso que também exista entre mês e dia e entre dia e hora, ou seja, é preciso que os 4 componentes da data formem um laço de sangue. Vocês encontrarão nas páginas iniciais uma página que determina quais são os meses possíveis de laço de sangue e quais os anos de nascimento que possuem laço de sangue na família Sun Xian. Vamos agora ao uso da agenda propriamente dito. Além das influências anuais e dessas precauções que podem ser tomadas por todas as pessoas, a cada início de mês há um resumo da influência mensal. Como eu já disse, a influência é igual para todos os imóveis, mas cada imóvel, de acordo com a sua constituição, reage de um jeito diferente a essa influência. Por isso, esse resumo mensal tem uma utilidade muito mais significativa para as pessoas que estudam Feng Shui ou para os consultores do que para os leigos. Nessa página que inicia cada um dos meses, vocês encontrarão ainda o hexagrama referente ao ano, o hexagrama referente ao mês em questão e quais são os melhores dias a serem escolhidos dentro desse mês em função do Daguá. Para o Daguá, as relações favoráveis são sempre a soma 5, 10 ou 15 ou as relações do Retu. E por isso, dias com trigrama superior 3 ou 8 formariam uma relação do Retu e também seriam madeira e dessa forma teriam energia igual ao mês e seriam controlados pelo ano. É preciso sempre levar em conta as relações de geração e controle. O ideal é sempre que o dia seja gerado ou controlado, mas que o dia nunca gere ou controle.
De qualquer forma, como muitas pessoas que utilizam a agenda não conhecem o Daguá, essas indicações já estão prontas aqui na primeira página do mês. E quando os dias são favoráveis no miolo da agenda, eles serão destacados em vermelho, da mesma forma que horários favoráveis de acordo com o Daguá dentro desses dias. Então, não se preocupem se vocês conhecem ou não a técnica, de qualquer forma, a cor vermelha indica o que é favorável e isso já propicia o uso, mesmo aqueles que não conhecem o Daguá. Numa seleção de datas, a hora tem um peso determinante e é analisada em função do dia. Como não existe uma forma de explicar as melhores escolhas de horário dentro de um determinado dia, todos os dias foram analisados hora a hora. Essa análise de hora leva em conta inúmeros fatores, como a relação existente entre o ramo terrestre, ou seja, o animal do dia e o da hora, a relação existente entre o tronco celeste, ou seja, o elemento do dia e da hora, além, é claro, da relação existente entre os hexagramas. A energia no universo evolui de forma cíclica. Para selecionar uma data, nós estamos utilizando ao mesmo tempo diversos ciclos. E por isso, um momento qualquer pode ser favorável em relação a um ciclo e desfavorável em relação a outro. Por isso, ao selecionar uma data, muitas vezes nós não conseguimos que um momento qualquer seja favorável em relação a todos os ciclos. E por isso é preciso verificar o que pode e o que não pode ser utilizado em função das nossas necessidades. Se nós estamos falando de atividades de pouca importância, não há nenhum tipo de problema se nós escolhermos datas em que o dia não tenha uma relação específica com a hora, em que o dia seja neutro em relação à hora, por exemplo, com horários escritos em preto. Quando um dia tem um conflito que impede o seu uso, vocês vão ver aqui não utilizar. Os leigos e mesmo os estudantes e consultores devem se dirigir primeiramente a esse quadro. Aqui há um resumo da favorabilidade ou não do dia, explicando para que o dia é utilizável ou não. A primeira informação encontrada são os 12 deuses, ou os dias de cortar roupa. Aqui está o nome em pinyin e a utilidade dele está resumida mais adiante. Esses 12 deuses formam um ciclo de base 12 que se alterna sucessivamente ao longo dos anos, caracterizando a favorabilidade ou não dos dias para determinadas atividades. Quando um deus é considerado favorável, ele está escrito em vermelho, desfavorável em preto. Logo após, existe a informação de qual é a Xiu por onde o Sol está passando naquele momento. A Xiu se refere àquilo que também é chamado de morada lunar. Normalmente, essa informação tem um peso mais determinante em relação à Lua. Esse primeiro número se refere à posição do Sol. Vocês verão que durante vários dias o Sol percorre a mesma Xiu e ele indica uma fase específica dentro de um período. Nesse nosso exemplo, o Sol está passando pela Xiu 14, então essa é a fase da Xiu, e a Lua está passando pelas Xius 26 e 27. É a junção de todas essas informações que fará com que o dia seja considerado favorável ou desfavorável. Quando ele for muito favorável, além de estar escrito em vermelho, ainda estará circundado com uma linha vermelha. Após selecionar os dias para as atividades indicadas, antes de utilizá-los é preciso verificar se eles são favoráveis para a pessoa específica, e essa informação você encontra nessa área da agenda.
Nesse nosso exemplo, como o dia é macaco e o tigre tem um conflito com o macaco, as pessoas nascidas em anos de tigre não deveriam utilizar essa data. Além disso, como o tigre se casa com o javali, existe uma incompatibilidade também entre as pessoas nascidas em anos de javali e o dia do macaco. Mesmo que o leitor não conheça esses conflitos, basta saber aqui qual é o seu ano de nascimento e a cada dia estará especificado quais são as pessoas que devem evitá-lo. Vocês encontrarão ainda mais uma informação que se refere à numerologia chinesa. Essa análise não se refere necessariamente à favorabilidade ou não do dia, mas sim às atitudes que as pessoas tendem a apresentar durante o dia. As características referentes a essa análise serão impregnadas em qualquer tipo de atividade iniciada nesse dia. Por exemplo, uma empresa iniciada nesse dia terá essas características, agirá dessa forma. Da mesma forma que alguém nascido. Logo abaixo dos hexagramas, você encontra um campo onde está escrito imagem do dia, que se refere ao elemento melódico associado ao dia. São 30 diferentes imagens associadas a duas polaridades yin e yang, portanto, 60 possibilidades. Cada imagem empreende a sua característica aquele dia e essa imagem pode favorecer ou desfavorecer a imagem da própria pessoa. De qualquer forma, mesmo que você não conheça a imagem do seu ano de nascimento, é possível utilizar as imagens para ver qual é a tendência natural daquele dia. Esse dia, por exemplo, que está na tela, ele está associado à água da fonte, que é a água do Espírito Santo, que mata a sede não só de água, mas também de vida, e por isso indica vigor, recuperação da saúde, repouso para uma nova iniciativa. E por isso essa é uma qualidade que impregna o dia e favorece, então, esse repouso e essa recuperação. Como todos os anos, os pedidos para agenda podem ser feitos pelo telefone ou também comprados diretamente na nossa loja no site do mintang.com.br. Esse telefone que está colocado aí possui o WhatsApp e pedidos podem ser feitos também por WhatsApp ou e-mail. Muito obrigado a todos que utilizam nossas agendas a cada ano e até um próximo contato.